O vídeo, ele falava um pouco, né, do que a gente já vem falando hoje, que são das nossas crenças, da onde a gente vem, da onde a gente pega as crenças e o que acontece com elas quando a gente acaba fazendo com que essas crenças sejam negativas, né? Ele vem falando, esse vídeo ele vem falando de várias coisas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é a questão do soltar, né? E como é importante a gente soltar as coisas que a gente vem aprendendo para que a gente possa obter sempre as melhores possibilidades, ter as melhores versões da nossa vida, né? Então, as experiências que eu tive essa semana e que eu vim aqui dividir com vocês, porque muitas vezes a gente acaba olhando para a vida que a gente tem e vai se desconstruindo e vai se alimentando de coisas com que a gente gostaria. E mesmo assim, a gente percebe que a nossa vida não tá do jeito que a gente quer. Então, o que eu experienciei esses últimos dias, tá? Eu trouxe, né, bastante a meditação, conforme eu venho trazendo aqui para vocês, que é silenciar a mente, que foi um processo para mim que eu demorei muito para acolher isso, porque pela pressa, né? A questão realmente da pressa. Eu não tenho tempo, eu não posso me dedicar a isso, imagina que deve ser isso, né? Mas a última meditação que eu fiz e que eu comecei a olhar profundamente para aquilo que eu carregava. As coisas são tão sutis que a gente acha que isso que a gente está carregando não vai influenciar nas criações que a gente tem. E o que eu percebi? Eu silenciei a minha mente e eu vi assim, o que eu tô carregando ainda que tá ainda desconexo comigo. Porque eu tenho uma questão de respiração, né? De tempos em tempos, a cada 10 ou 15 dias, eu vinha tomando alguns remédios para mim poder respirar melhor. Mas era algo que seria de uso contínuo e eu consigo usar ele a cada 10, 15 dias. Mas eu, como ser infinito que sou, eu não posso ter limitação nenhuma. Eu não escolho ter doença nenhuma. Eu preciso que o meu corpo seja saudável. Se eu acredito que tem alguma coisa que está paralisando, algo está paralisando mesmo, porque eu dei a importância, né, de que alguma coisa eu tenho e posso fazer para que eu possa respirar melhor. E eu, incessantemente, em todas as questões da minha vida, eu procuro olhar isso com muita profundidade, tá? Eu não gosto de passar nada batido. Eu preciso identificar onde tá as questões, né, que eu preciso melhorar, porque eu não quero mais passar pela minha vida aleatoriamente. Eu não quero mais passar no automático. E aí eu comecei a olhar profundamente para tudo aquilo que eu estava experimentando e eu disse, não, existe alguma coisa ali bem delicada que eu preciso desvendar. E durante toda essa caminhada que eu tive, eu fui olhando e eu já tinha ressignificado praticamente toda a minha infância, né? Que são onde a gente pega todas as crenças e a gente acaba se paralisando nelas. Não adiantou eu ressignificar a minha crença se eu ainda olho para a minha vida, para a minha infância com dor. E eu olhava para a minha infância com dor. E eu disse, não, mas só faltava isso para mim começar
a desconstruir aquilo que estava criando a minha falta de ar. Eu comecei a olhar com profundidade aquilo e eu percebi que eu olhava a minha infância só com dor. Só as coisas negativas eu estava dando importância, e olha como que é muito sutil, né? Eu tô ali sempre presente, sempre olhando, sempre procurando me alimentar de coisas boas, mas dentro da gente, a gente não consegue mentir, né? Então, quando eu entendi, tá, mas quais foram as coisas boas que eu vivi na minha infância? E eu comecei a resgatar tudo isso. Eu comecei a me lembrar de como era bom quando eu brincava com meus irmãos, ou até mesmo com as minhas primas. O meu pai também brincava muito comigo, né? A minha mãe, praticamente, ela não brincava, ela era mais a parte administrativa da casa. E eu comecei a me lembrar de todas as coisas boas que eu tinha esquecido, porque eu gostava de contar a história que eu tinha contado para mim ao longo de toda a minha vida. E a questão da respiração, imagina, é fundamental, porque a última coisa que a gente faz enquanto a gente está vivo é a respiração, que tem aquela história do último suspiro, né? A pessoa deu o último suspiro e foi embora. Então, por muito tempo, eu fiquei me questionando, mas o que tem ali na respiração que eu não... Eu já fiz de tudo, né? Eu uso muitas ferramentas, eu procuro nunca estar na minha mente, eu procuro sair da minha mente lógica, daquilo que eu acho que é lógico, que são as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acha que é lógico. Então, eu vou ficar em cima daquilo. E quando a gente começa a soltar e para com os ruídos da mente, para com aquelas situações que a gente vem alimentando a vida inteira, o corpo ele vai fazer ele vai começar a soltar aquilo que eu tinha me aprisionado, que eram todas as armaduras, né? Tudo aquilo que eu tinha criado na minha mente. Por isso que eu trago sempre, nada tá fora da gente. Tudo tá dentro da gente. Então, se a gente quer procurar o que nos adoece, o que nos incomoda, o trabalho, né? O trabalho que a gente tem, todas as coisas que a gente vai percebendo ali e que vai criando aquele desconforto, nada tá fora, absolutamente nada, é como eu olho as coisas da minha vida. Então, quanto mais eu procuro me conhecer e honrar quem eu sou, mais eu vou obter resultados e mais a minha vida vai se tornar fácil. Porque o universo ele precisa ter um sinal claro do que a gente está sentindo. E quando a gente tem dúvida e quando a gente tem determinadas situações, elas vão limitando o nosso receber. Que é isso, é eliminar cada vez mais as nossas dúvidas. Quantas vezes, né, a gente fez pedidos e orações e na primeira oportunidade que a gente teve, a gente foi lá e duvidou. Quando a gente faz isso, a gente começa do zero as coisas. A gente começa o nosso pedido, ele zera, porque o universo disse, ela não tem certeza do que ela quer. Deus diz assim, espera mais um pouco para ver se realmente ela quer aquilo. E também aconteceu comigo esses tempos atrás, de várias coisas, né? Porque o que eu tenho feito? Eu comecei a criar hábitos onde eu tenho um momento para mim, só para mim. Porque geralmente eu tinha momentos para o meu filho, momentos para o meu trabalho, momentos para o meu marido, momentos para minha casa, e várias vezes eu me peguei sem um momento para mim.
E já faz algum tempo que eu venho criando o hábito de eu quero um momento para mim silenciar minha mente, para mim determinar quais são as experiências que eu quero experienciar aqui, porque se eu não coloco essas experiências, eu não consigo criar uma nova conexão neural. Porque antes de eu poder receber qualquer coisa aqui da realidade, eu preciso primeiro ter uma ideia na minha mente, um pensamento na minha mente. Então, esse momento que eu tirei para mim é um momento de criação. E é incrível como as coisas que a gente cria na nossa mente, elas acontecem. E não demora muito para acontecer. Quando a gente começa a limpar a nossa mente, a entender que eu só posso pensar aquilo que eu quero experienciar. Quantas vezes a gente recebe, né, alguma coisa para nós e a gente já vai para aquilo que a gente não quer experienciar. Então, a partir do momento que eu entendo, e eu falo nos atendimentos sempre aqui, o que tu quer? Tu só pode pensar naquilo que tu quer. Se eu penso naquilo que eu quero, eu coloco a energia para que aquilo aconteça. Ah, mas Sabrina, eu tenho certeza que aquilo que eu quero não vai acontecer. Pode não acontecer naquele primeiro momento. Por isso que eu digo, a gente é muito imediatista. E quando a gente começa a entender que a pressa é a inimiga da perfeição e que não é no nosso tempo, mas que a gente tem que ainda ter a fé e a certeza de que aquilo que eu estou escolhendo vivenciar e experienciar vai acontecer. Então, não é apenas, soltar o passado, mas é colocar aquilo que eu gostaria de ter experienciado no passado também. Porque é muito fácil carregar só dor, porque tá tudo ali, tu abre, né, as redes sociais ou tu assiste um jornal nacional ou tu pega um jornal mesmo, é muito fácil se influenciar pela vida dos outros. Muitas vezes isso nem vai acontecer com a gente, mas a gente cria expectativa, coloca energia, muitas vezes fica ruim, né? Por deixar que os barulhos e os ruídos externos movimentem e baguncem, né? Toda a nossa energia, toda a nossa vibração. Então, tirar um momento para que a gente possa olhar para a nossa vida, como eu gostaria que a minha vida fosse, como eu gostaria que os meus filhos me tratassem, como eu gostaria que os meus atendimentos fossem. Porque quando eu me torno realizada, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a andar redondinho, a vida da gente é uma alegria constante. E é nessa alegria que a gente cria uma saúde boa, nesse ritmo que o dinheiro chega até nós, né? Aqui nos atendimentos tem pessoas que vêm aqui para eliminar as crenças de dinheiro, né? E como que a gente elimina a crença de dinheiro? É olhar o merecimento de cada um. Qual é o valor que tu se dá? Tu se valoriza ou tu se diminui? Isso está muito associado ao dinheiro. Eu sou merecedora de todas as coisas que eu escolho e eu já decretei isso. Por isso que eu só me permito a pensar aquilo que eu quero experienciar. O que eu não escolho experienciar, eu não dou energia para coisas ruins e vem na nossa mente. Mas quem é responsável por limpar tudo isso? É a gente. Se eu dou vazão para as coisas que eu não quero na minha vida, elas de alguma forma ou vão bagunçar a minha energia
ou elas vão se tornar real. Das pilhas de livros que eu leio e que eu me aprofundo, das palestras que eu ouço, dos cursos, né, que eu tô cada vez mais olhando para como é sutil as coisas, que não é aquela... a gente criou uma fábula muito linda e é claro que a gente criou, porque a gente passou 20 anos da nossa vida sendo implantados por tudo que a gente viveu. Mas agora a gente passa o resto da vida soltando tudo aquilo que não é verdade para nós. Porque o sofrimento ele não é verdadeiro. Eu não posso e não devo, né, dar importância às coisas que são externas, porque eu sou aquela que vai me erguer, eu sou aquela que vai me potencializar, eu sou aquela que vai fazer com que a minha vida se movimente. E não tem coisa mais grandiosa do que a gente ter o auto-merecimento. Qual é o meu merecimento? Qual é as minhas virtudes? Quais são as minhas qualidades? O que eu posso trazer para essa vida que vai me tornar feliz? Mas se tem aquela coisinha que eu tô carregando lá da infância, né? Até esse domingo foi bem legal, foi o domingo do Dia dos Pais, e nós estávamos lá comentando, né, como que algumas vezes o meu pai me ensinava matemática que eu não entendia, e foi uma ou duas vezes que ele fez aquela atitude, né, que meio que a gente guarda para a vida inteira, e eu disse, nossa, olha no que eu me apegava. Em vez de eu me apegar, o meu pai parou, ele veio aqui, tentou me explicar, ele fez o melhor dele, eu só lembrava das críticas, da grosseria, né? E isso a gente faz por coisas tão bobas, né? Daqui a pouco uma pessoa vem, te fala uma palavra que tu não gostou, que tu não deu conta, e aí tu vai carregar essa pessoa para a vida inteira. Então, eu já venho falando aqui várias vezes, gurias, que o que a gente carrega do passado, se não for neutro, tem que ser alegria, tá? Se não for neutro, tem que ser divertido, amoroso, carinhoso, ter boa vontade, porque todas as coisas negativas, elas serviram para que a gente possa cada vez mais experienciar e saber aquilo eu não gosto, não quero mais passar, e eu escolho fazer um movimento diferente, porque é no querer fazer um movimento diferente que a gente tá olhando, não tá deixando com que as coisas fiquem no automático. E ficar no automático é mais do mesmo. Só que hoje a gente tá no automático, mas eu quero um automático que me realize. Como que eu tenho que fazer? Prestar atenção. Se eu não tô gostando, o que eu posso fazer de diferente? Agora, olhar para as coisas de um modo negativo, um modo que não te eleva, e tem aquela palavrinha que a gente usa, né? E se tivesse acontecido diferente? Tirem essa palavra do vocabulário de vocês, porque tudo acontece por um motivo muito especial. As pessoas, elas não querem sair da zona de conforto que elas têm para dar um passo diferente. Então, cada um está vivendo no seu tempo, no seu momento. Alguns estão despertando, outros estão escolhendo ter as mesmas respostas, né? Se eu tenho um relacionamento que não funciona para mim e eu continuo com o mesmo padrão de olhar sempre beneficiar outras pessoas em vez de olhar para mim, o que eu tô sentindo, é o mesmo padrão.
porque tudo precisa de um equilíbrio e essa pessoa não está equilibrada para que ela tenha um relacionamento e que ela faça a diferença nesse relacionamento. Isso é que nem com o dinheiro. Eu tenho lá crenças com dinheiro, não tá funcionando, não tá rodando. O que eu penso sobre o dinheiro, sobre o trabalho? É olhar não é com desprezo, porque quanto mais eu tenho raiva daquilo que está me aprisionando, mais eu me aprisiono. Então, quando você quer algo diferente, não tem como sem parar para olhar, para despertar para algo novo. É como no trabalho. Eu tenho um chefe abusador, eu tenho alguém que está me cobrando, mas a pessoa que mais se cobra é a gente. Porque a gente ainda está na criança que faz no tempo do outro, no momento do outro, na hora do outro. Agora, o meu momento, o meu tempo, não. Porque eu aprendi a obedecer e eu não tô desrespeitando o outro quando eu tô me respeitando. A gente precisa entender isso. É olhar com amor como eu estou me valorizando. E hoje eu queria fazer uma técnica com vocês para que a gente possa, soltar um pouco mais essas questões que a gente vem trazendo lá de trás, essas situações que muitas vezes a gente não se permitiu soltar e, por exemplo, assim, a gente fala alguma coisa, a pessoa já pegou um gatilho, já ficou triste, já deu aquele desconforto. E eu queria hoje fazer aqui uma técnica para que a gente possa soltar, tudo isso e se elevar nossa vibração, elevar nossa energia. E a gente consegue fazer isso tanto numa terapia, porque daí a gente vai mudar os níveis de conhecimento, e tanto aqui em grupo. Só que aqui a gente vai olhar em âmbitos coletivos, né? Eu vou trazer mais coisas coletivas e para que a gente possa então soltar um pouco mais disso tudo que a gente vem trazendo lá de trás, para que a gente possa olhar tudo que a gente trouxe da nossa infância, da nossa adolescência com amor. O que você gostaria de olhar, para a sua vida, que muitas vezes a gente só olhou com crítica, mas que hoje a gente pode olhar a gente está vivo, a gente pode fazer diferente, tudo aquilo que a gente trouxe como problema, que a gente possa olhar que foi tudo que te fortaleceu até hoje. Porque eu tenho certeza que com o conhecimento que tu tem hoje, tu não vai fazer as mesmas coisas que você faria quando tinha 15, 20 anos atrás. E eu também tenho certeza que quantas gostariam de ter o conhecimento que tem hoje e ter começado os 15, 20 anos, né? Mas a gente pode começar isso agora. A nossa experiência e a nossa passagem aqui por essa terra é assim. É o quanto eu consigo, eu digo, surfar na onda, né? Quanto eu consigo ser maleável, quanto eu consigo andar na corda bamba. Porque a vida é isso, ela não vai ser uma linha reta, ela vai te pedir para toda hora tu tá ali, no movimento para que tu experiencie. Então, eu continuo dizendo, comecem a experimentar coisas diferentes para que vocês cada vez mais vão gostando do que vão experienciar. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu solto as rédeas do meu controle, mais as experiências me surpreendem. Porque eu vejo que eu não consigo mais controlar. E eu consigo hoje receber, uma crítica, receber um desaforo e eu, ok,
se para essa pessoa eu só posso dar aquilo que tem dentro de mim. Por isso que não adianta espremer uma laranja e esperar um suco de limão. Então todo mundo vai te dar o que tem dentro dele. Quando a gente passar por situações difíceis, aí você conhece de verdade a pessoa. Porque não tem quem se mostra sempre boa, né? Aí tá lá num desafio e ela vai se mostrar. Porque é na hora dos desafios que a gente consegue ver quem são as pessoas que estão com a gente, como elas se comportam. E muitos também não vão nem entender o que está acontecendo. Aqui tem um monte de pessoas e cada pessoa consegue me enxergar de uma forma diferente. Então, para uns tu tem um valor, para outros tu tem um outro significado e para outros tu não tem significado nenhum. E tá tudo bem, né? As pessoas vão te olhar, que nem eu disse até agora, conforme o que elas têm dentro delas. Então, olhe para você, né? E começa a olhar como eu tô olhando a vida. É com alegria, com certeza, com confiança? É assim que a vida tá te olhando. Agora, é com desconfiança, é com pressão, é com cobrança. É assim que tu tá vendo a vida e é assim que tá dentro de ti. Então, tudo muda quando a gente muda. Então, vamos fazer a técnica, gurias. Eu vou ver se eu consigo botar um som aqui pra gente relaxar um pouquinho. Hoje vai ser um pouco diferente, porque eu gostaria que vocês soltassem um pouco mais de tudo, né, que a gente vem se prendendo e agora a gente pode sim se permitir a ser cada vez melhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar. E se vocês conseguem ouvir, né? Eu acho que vai ficar muito alto. Laís? Aqui. Bom, gurias, então vamos relaxar um pouco. Eu quero que vocês se sentem numa posição confortável, tá? Então, sentem numa posição confortável. Respirem. Inspirem. Solta o corpo, relaxa. Essa técnica que eu vou trazer hoje, vocês podem fazer sempre que vocês quiserem criar algumas coisas, tá? Então, relaxem. Respira profundamente, solta. E vamos acalmando a nossa mente. Comandem a mente agora para que ela solte todas as distrações, todos os ruídos, todos os chiados, todas as preocupações e que agora você se mantenha no estado presente. Nesse momento, permita que uma energia de cor dourada entre pelo topo da tua cabeça e vá penetrando por cada célula, átomo e molécula do teu corpo. Passando pelo teu cérebro, onde tem todos os teus pensamentos e dissolvendo todos eles. E essa energia vai descendo, vai passando pela garganta, vai soltando tudo aquilo que está preso ali.
Percebe essa energia dourada soltando todas as cordas vocais, que ela vai descendo, passando por todos os teus órgãos, pela tua pele. Sinta essa energia passando pelos pulmões, pelos rins, pela bexiga, pelos ovários, pelo intestino, pelo pâncreas, pelo fígado, pela bilis. E essa energia toda vai passando pelas tuas pernas, soltando todas as tensões que estão armazenadas ali. E vai descendo, passando então pelas panturrilhas, pés. Agora imagine também essa energia passando pelos teus braços, soltando todos os músculos, tendões, passando pelas tuas mãos. E sinta essa energia descendo para a terra. E agora respira mais uma vez profundamente. E permita que todas as memórias que você não tenha dado conta lá na sua infância, as cobranças, as críticas e todas as histórias que a gente vem contando para nós. Percebe elas se diluindo, se soltando. Percebe cada vez mais o teu corpo mais relaxado, mais tranquilo. E agora, num momento de muito amor, perceba você recebendo um abraço da pessoa que você mais lembra, que você mais tinha afinidade na sua infância. E ela olha para você e diz o quanto você é importante, o quanto você é especial, o quanto você trouxe alegria, paz, tranquilidade, o quanto você é inteligente, carinhosa, dedicada, o quanto você é determinada. E sinta o seu coração pulsar. E essas palavras todas enchem o teu coração de alegria. E essa emoção transborda por todas as tuas células,
átomos e moléculas. Se sintonize com a sua frequência natural. Respira mais uma vez bem profundo. E sente o teu corpo todo vibrando e soltando. Porque hoje tu escolhe olhar para o que é positivo, para o que é neutro. Hoje tu escolhe ser a tua melhor versão. E cada vez mais que você entre em permissão com a sabedoria infinita, com o seu poder infinito, para que você possa olhar para essa vida com gratidão, com alegria, com amor, com boa vontade, com entusiasmo. Porque aqui hoje a gente curou muitas coisas que a gente vinha carregando lá de tantos anos. Porque hoje o compromisso é com você mesmo. Porque hoje você não escolhe mais carregar o que os outros não deram conta. E você deixa com essas pessoas o que é deles. Porque eu sinto alegria dentro de vocês, a tranquilidade, a paz, a calma e principalmente a bondade. E nessa sintonia, a gente vai se permitindo a se desconstruir para construirmos a nossa verdade, a nossa essência. E aos poucos vão voltando, vão se reconectando com aqui e com agora. Para voltar em estado de presença e consciência. E cada um no seu tempo, no seu momento, vai voltando pro aqui e pro agora.
essa é uma técnica que a gente usa para se reconectar com a nossa verdade, com o nosso eu mais profundo e soltar tudo aquilo que a gente comprou como verdade e se valorizar na sua totalidade e se reconhecer que antes de vocês serem filhas de quem vocês foram, vocês são filhas do Criador. Então vocês são seres infinitos e sem limitação. O limite da vida que vocês têm foram aquelas que vocês se deram, mas não foi o limite do Criador. Então, cada vez mais procuram se soltar daquilo que vocês se prenderam para viver uma vida extraordinária, uma vida incrível, uma vida de possibilidades, não de limitação. Espero que todas estejam muito leves. Essa semana é uma semana abençoada, né? A gente agora faltam 4 meses para o final do ano, então nós estamos aqui juntas, se equilibrando, se remontando, se reconectando, fazendo a diferença, vai fazer com que a gente possa ser e ter mais possibilidades. E eu quero que vocês se permitam a ser esses seres incríveis. Eu conheço cada uma das pessoas que estão aqui e eu sei o potencial de cada uma. Então, assim, ó, soltem, né, de todas as coisas que um dia vocês compraram como verdade e olhem para você e se descubra, né? É tão mágico se descobrir, é tão empolgante se descobrir, é sair do que te limita para ser livre. E eu sei que as pessoas que estão aqui cada vez mais querem ser livres daquilo tudo que a gente comprou como verdade, né? Eu quero ver se eu consigo ler aqui para vocês. Qual é a sua ideia ou o seu sentimento sobre si mesma agora? Cada parte do seu ser expressa essa ideia. Então, tudo o que a gente sente, a gente expressa. Sua vitalidade, seu corpo, suas condições financeiras, seus amigos e sua condição social são um reflexo perfeito da ideia que tem sobre si mesma. Esse é o verdadeiro significado do que é impresso no subconsciente e expresso em todas as suas fases da vida. Esse é um livro, O Poder do Subconsciente, e ele fala exatamente tudo o que a gente falou aqui, né? Que tudo que a gente pensa sobre nós mesmos é o que está expressado na nossa realidade, né? Entre as nossas finanças, nossos amigos, nosso corpo físico, a saúde, né? Os nossos relacionamentos profissionais, tudo se expressa conforme a gente se enxerga. Então vamos se enxergar com mais amor, com mais carinho, com mais entusiasmo, com mais alegria, que tudo, né, é uma vibração e tudo tá conectado. Então, assim, ó, gratidão por esse momento que vocês me fazem tão felizes de estar aqui, né, e querendo se conhecer um pouco mais, querendo melhorar um pouco mais, querendo receber um pouco mais de tudo que está oculto, porque eu sempre digo aqui, a gente só enxerga 5% de tudo e os 95% é a nossa fé, é a nossa certeza de que tudo que a gente escolhe está disponível. Gente,
uma semana incrível para todas vocês. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Eu amo estar aqui e eu estou muito feliz e grata por tudo e tanto.